Boa noite a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, né? Que nos criou, né? Para seu louvor, para sua honra, para sua glória, e que depois que nós, né, decaímos da graça dele, depois que nós pecamos, erramos, ele providenciou a salvação através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós já nascemos devendo a ele, né? Já nascemos com dívida, e uma dívida impagável, e através do Filho dele, o Senhor Jesus, ele nos salvou. Então essa é a razão que nós cultuamos ele e devemos viver para ele, já que ele morreu por nós. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque, meu Deus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, pela nossa salvação, pela obra maravilhosa que somente o Teu Filho, nosso Senhor Jesus, Ele poderia ter feito por nós e fez. Nós agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agradecer também porque nesta caminhada, nesta peregrinação aqui nesta terra, o Senhor está suprindo a cada uma de nossas necessidades, está cuidando de nossas dores, está tratando de nossas almas, está nos guiando neste caminho que também nós não poderíamos andar sozinhos se não fosse pelo poder do Senhor Jesus e pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, seja o Senhor agora a entrar neste lar, nesta casa, nesta vida que está participando deste culto, Pai. E, meu Deus, seja o Senhor a trazer a paz, seja o Senhor a ungir esse local agora, a encher com a presença do Teu Espírito Santo, também a visitar cada familiar, cada pessoa que reside neste lar, que faz parte desta família, aonde quer que se encontre essa pessoa agora, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em o nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, a direção desse culto, do louvor, da palavra, de tudo aquilo que será falado, explicado, comentado, seja o poder do Teu Espírito Santo a nos ensinar, oh meu Deus, a nos fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus, Pai. E abre, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Então, meu Deus, recebe este culto, toda a honra, toda a glória e todo louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, uma boa noite a todos, né? Todos que estão aí cultuando esse Deus maravilhoso. E agora nós vamos ministrar o louvor ao Senhor, né? Vamos agora louvar esse Deus maravilhoso aí. Qual vai ser o hino nessa noite? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 440 da harpa cristã. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o teu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer.
Queres ir após de Cristo e carregar a cruz. Queres conhecer a paz que dá Jesus. Queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias na primeira epístola a Timóteo, capítulo de número 6. Primeira epístola a Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 3. Tem um subtítulo aqui: os falsos mestres e os perigos da riqueza, né? Que Deus Todo-Poderoso, Ele venha falar conosco, né? E seja o Senhor aqui a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da graça dEle, né? Do Deus Todo-Poderoso, aos nossos corações. Que seja Deus falando aos nossos corações e abrindo aos nossos entendimentos, para que nós possamos aqui compreender a sua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então diz assim: os falsos mestres e os perigos da riqueza. Subtítulo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazidos para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A palavra hoje aqui, né? Deus falando aos nossos corações, e a gente vê que realmente, né, nós vivemos num mundo em que a pessoa cada vez mais o que ela tem, é o ter, né, e não aquilo que ela é, o ser. Então, as pessoas estão sempre preocupadas em ver a fortuna, né, a casa que a pessoa mora, o carro que ela dirige, né, quanto é que ela tem de renda mensal, qual é os seus investimentos, né, e na sua maioria das pessoas, isso são coisas muito importantes, até valoriza as pessoas pelo que ela tem, e a palavra de Deus, ela diz o contrário, né, que o amor do dinheiro, né, o amor pelo dinheiro, ele vem a ser a raiz de todos os males. Então a gente vai ver cada pedaço aqui dessa palavra e vamos aqui ver o que isso aqui
Deus está falando conosco através da sua palavra, né? Como Deus usou aí seus servos, como Deus usa o seu Espírito Santo agora para nos revelar isso aqui. E ele começa dizendo, se alguém ensina outra doutrina, claro que a outra doutrina, no caso, não seguia a Bíblia, né? Mas uma outra doutrina que a pessoa mesmo, ela diz que tem um entendimento diferente, né? De repente abriu o entendimento dela, a mente dela se abriu e ela viu naquele versículo algo que nenhum outro conseguiu ver. Quer dizer, o Espírito Santo, ele, durante todos esses séculos, ele não conseguiu abrir a mente de nenhum outro, mas essa pessoa especial, né? Essa última Coca-Cola do deserto, ela teve a sua mente instalada naquele momento e ela conseguiu ver o que ninguém via. Então, muito cuidado, né, com essas coisas. Vem esse discurso, mais ou menos é por essa. Olha, é que o verbo tal não está sendo traduzido da forma correta, né? Você foi feito para mandar e não para obedecer. Então vá lá e mande. Você não tem que pedir, você tem que mandar, você tem que exigir. E o mundo tem que te obedecer. Então é só um exemplo de doutrinas que a gente vai vendo por aí, que vem desse tipo, né, de visões, né, distorcidas. Aqui está falando sobre isso. Alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, né? A palavra de Deus ela é sadia para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. Ela é saúde que nos dá vida eterna. Então, quando a pessoa ela traz uma outra doutrina, é como o fermento. O fermento, biblicamente falando, ele simboliza o pecado, né? Paulo diz, um pouco de levedo fermenta, né, toda a massa. Toda a massa faz crescer toda a massa. Então, basta uma distorção. Às vezes, uma vírgula é o suficiente para distorcer o entendimento de toda uma palavra. Então, esses são mestres em fazer estas coisas. E ele diz aqui mais, não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade. O que é a piedade, né? O ensino segundo a piedade é aquele que nos leva a ter o temor a Deus, o respeito por Deus, o amor a Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, as coisas de Deus, né? E eles fogem disso aí, porque se eles tivessem isso aí, eles teriam que cumprir a Bíblia, eles teriam que obedecer a palavra. Então eles têm que distorcer e sair desse temor de Deus, sair dessa obediência à palavra de Deus e criar alguma coisa diferente para justificar aquilo que eles estão querendo colocar, né, para o povo de Deus. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas, malignas. Então tem aquele ar, né, de humildade, aquela pessoa, né, que parece ser muito humilde no jeito de falar, né, aquela fala mansa e tal, mas na verdade ela está ali toda cheia de si, né, ela é orgulhosa, né? E na verdade não entende nada, muita gente não entende. Por quê? Porque quer entender a palavra de Deus segundo a sua própria vontade, não segundo a direção do Espírito Santo. E a direção da palavra de Deus é qual? É aquilo que está escrito, não tem que inventar nada, é o que está escrito. Qual é o entendimento que eu vou tirar de uma palavra que está ali? É o que está escrito. Então, se está escrito daquela forma, é para que nós venhamos cumprir da forma que foi escrita, né? E aí ele começa a gerar o quê? Questões e contendas, brigas, discussões por causa da palavra. E a gente vê aí esses debates infindáveis, pessoas querendo provar isso, aquilo, outro, né? Pode, não pode e tal. E é só olhar o que diz a Bíblia. O que diz? Quem é que pode estar ali dirigindo um culto, uma igreja? A Bíblia diz o que é isso, né? Quando a pessoa contraria aquilo que está na Bíblia, ela está entrando nessa questão, porque é uma razão. A gente pode até não compreender qual é a razão, mas se Deus colocou ali, é porque tem uma razão. E se a gente ver os efeitos da rebeldia e da desobediência, a gente vai começar a entender que existe uma razão, né? E aí vai nascer o quê? Inveja, né? A pessoa começa a produzir inveja, isso no meio da congregação, provocações, né? Tem gente que vai subir no altar para falar alguma coisa, trazer uma mensagem para provocar o irmão, provocar a irmã, né? Para desfazer da igreja, ok? Ou a pessoa vai para uma outra denominação, ou funda até uma outra denominação, com o intuito de fazer provocações. E o que vem a ser também as difamações. Então, não basta eu dizer que eu tenho um novo entendimento da palavra de Deus. É necessário dizer também que aquele irmão não presta, que aquela irmã é assim, que aquela igreja é assada. Então a pessoa ela começa a fazer uma série de difamações e levantar
suspeitas malignas. Então isso tudo no seio da igreja que vai contrariando tudo aquilo que é a sã doutrina, né? Primeiro ele diz, a gente deve resolver as coisas dentro da própria igreja, né? Mas aí quando a pessoa se corrompe, ela quer fazer o quê? É dividir a igreja para que ela possa conquistar ali o seu espaço. Aí no versículo 5 ele continua, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, eles vão causar grandes polêmicas, né? Grandes discussões dentro da igreja, porque as suas mentes estão pervertidas. Então, a pessoa, uma vez, ela foi sincera com Deus. Uma vez ela subiu no altar, ela pregou a palavra do Senhor, mas aí, por alguma razão, por algum motivo, ela deixou o orgulho entrar no seu coração, ela deixou a cobiça entrar no seu coração, ela deixou as coisas erradas passarem diante dos seus olhos e ela não repreendeu, ela não odiou aquelas coisas erradas e ela ficou com a sua mente corrompida, né? Pervertida. Ela começou a ter uma corrupção da sua mente e começou a aceitar aquilo que é errado. E ela começou a discutir para provar que aquilo que está errado está certo e aquilo que está dentro da palavra de Deus, que aquilo que ela conhecia como verdade até aquele tempo, é o que está errado. Olha só como é que a coisa começa a ser transformada dentro da mente da pessoa. Mas existe uma coisa pior, né? Ela começa a achar que amar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, ter zelo das coisas de Deus, é uma fonte de benefício para ela própria. Quer dizer, você só está servindo a Deus direitinho se você for uma pessoa muito próspera. Não é pouco não, tá? Não vem com um negocinho pouco não, é coisa grande. Você tem que ser muito próspero. Se você não está sendo, é porque você não está servindo a Deus. Mas ela tira esse parâmetro por ela. A igreja tem que multiplicar, crescer. Nós temos que botar programas em todas as televisões, né? Nós temos que ter igrejas suntuosas, templos suntuosos, né? Então, tem que haver ali como se fosse um grande negócio. Mas por que isso, né? Porque mudou a visão. Qual é o grande lucro da igreja do Senhor Jesus? Qual é o grande lucro que nós podemos ter com uma pessoa cristã? É almas, é vidas. É uma alma que se curva diante de Deus e se arrepende do seu pecado. Não pode ter um lucro maior para nós como cristãos, ou aquela pessoa que estava perdida, que se desviou e ela resolve então fazer uma reconciliação com Deus. E você vai lá, leva a palavra, pega uma palavra temperada com sol, com a sabedoria do Espírito Santo, e aquela pessoa ela cai em lágrimas, ela diz: eu me arrependo, eu quero voltar para o Senhor Jesus. Não existe um lucro maior do que esse, de ganhar uma vida, de ganhar uma alma. Será que Deus está preocupado se o piso da minha igreja é de barro ou se é de mármore? Se o teto é feito lá com pedras preciosas ou se é de palha? Será que Deus está preocupado com esses detalhes? Ou Ele está preocupado com o espiritual, com as almas, com as vidas? Então, é isso que está falando aqui. Então, a pessoa acha que é benefício próprio, porque ela se beneficia, né? Quem vai se beneficiar, afinal, é ela. Muitas coisas estão ali, comprando bens, tudo no nome dela, e ela está levando aquilo ali como se, olha, Deus escolheu para que eu tivesse isso tudo. Não, mas se Deus te escolheu para estar pregando o Evangelho, com certeza é para ganhar a vida, ganhar a alma. E quem vai ganhar nem é você, nem eu, nem ninguém. Quem vai ganhar é o Espírito Santo. Quem ganha a alma, quem ganha a vida, é o Espírito Santo. Porque se qualquer um de nós estiver aqui, que não foi trazido pelo Espírito Santo, que não foi trazido por Deus, porque Jesus fala: todo aquele que é meu, o Pai que vai me enviar, é Ele que vai me enviar. Então o próprio Espírito Santo que nos enviou até Ele. Então, quando você recebe o Evangelho, como você está recebendo agora, nós somos apenas o que? Mensageiros. Quem age no coração da pessoa para convencer do juízo, da justiça e do pecado é o próprio Espírito Santo, como ele continua agindo nesse momento. Quando nós vamos tomar uma decisão e nós ficamos na dúvida se aquela decisão é correta ou não, nós vamos falar com Deus e Ele vai nos dar ali a direção. Ou quando nós estamos ali com um sentimento ruim, querendo fazer alguma coisa ali para
vingar ou qualquer outra coisa que Deus não aprova, e aí o Espírito Santo fala, calma, aquieta seu coração, que isso aí não vai acabar bem. Aí você modera o seu posicionamento, você aguarda e deixa Deus fazer aquilo que é preciso fazer, e com certeza o resultado ele vai ser muito melhor, né? Então é o Espírito Santo, não somos nós, é o Espírito Santo. Então a igreja, o lucro da igreja é almas. O que faz a igreja mover é o Espírito Santo. O poder que sustenta a igreja é o Senhor Jesus, e tudo para a honra e glória do Deus Pai. Então existe uma finalidade dentro da igreja. Isso não é isso. Essa finalidade é ser uma coisa suntuosa, ganhar dinheiro, é outra. Então há um desvio de propósito espiritual aí. Então precisamos voltar para esse propósito. Então Paulo ele vai explicando aqui para o jovem pastor Timóteo sobre isso, pelo poder do Espírito Santo, a manter a igreja o quê? Sadia, né? Então, o serviço a Deus não pode ser fonte de lucro. Quer ricar, monta uma empresa, vai fazer um negócio, né? Continue fiel a Deus, honre a Deus ali com o seu negócio, com as primícias do seu negócio, ajude as pessoas necessitadas. Não tem problema algum fazer isso, se as intenções são boas, mas não coloque a igreja no meio disso. A igreja, ela não é negócio. A igreja não é uma empresa. A igreja é a embaixada de Deus aqui nessa terra, para ganhar vidas, para ganhar almas, para revelar qual é a vontade de Deus. Esse é o propósito da igreja. Para isso que a igreja ela foi fundada pelo cabeça. Quem é o cabeça que fundou a igreja, irmãos? O Senhor Jesus, tá? Então, a igreja é uma coisa, a sinagoga é outra, né? Tem diferença, tá? Então, quem fundou a igreja é o cabeça, é o Senhor Jesus. Então, até isso, porque eu estou falando que tem outras coisas também que estão entrando aí, né? Que as pessoas estão misturando as coisas e tirando a glória de quem é devida à glória, o Senhor Jesus. Então, a gente precisa estar atento, porque a pessoa começa a aceitar determinadas coisas, ela vai se corromper, porque ela vai ter que aceitar outras também. Porque a própria palavra de Deus diz, se você está cumprindo toda a lei, vamos dizer que você resolveu agora, eu vou seguir o Torá, os 316 preceitos da lei judaica, eu vou fazer tudo isso agora, né? Na maneira de lavar os jarros, copos, tudo, vou fazer tudo o que eles fazem. Olha só, presta atenção, se você tropeçar em um, você é culpado de todos. É melhor deixar o que o Senhor Jesus fez lá na cruz resolver por nós, não? Não é melhor deixar aquela obra perfeita, que não precisa de mais nada, fazer por nós, do que ficar inventando, do que ficar seguindo aí quem está cego? Se eles estivessem enxergando, eles não tinham caído. Se eles estivessem enxergando, eles não tinham colocado Jesus na cruz. Então é preciso a gente ter essa noção, irmãos, para que a gente possa viver. Jesus nos trouxe novidade de vida, trouxe um novo mandamento. Então cuidado para não voltar atrás, né? E a Bíblia diz, ai daqueles que se dizem judeus e não são. Então tem um peso sobre isso aí, não vai conseguir escapar por esse caminho. Então venha por o caminho que já declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Senhor Jesus, só Ele, não tem outro caminho, né? Para a gente aqui que serve o Senhor Jesus, a gente aqui que não é judeu, não conhece ali os particulares de Deus com eles, vamos seguir o caminho que foi nos dado, o próprio Senhor Jesus, porque até eles vão ter que seguir por esse caminho se quiserem ser salvos. Jesus falou, não tem outro caminho, né? E aqui diz aqui no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, é aquele lucro que nós falamos aí, almas, vidas, ganhar vidas para Deus, ganhar almas para Deus, não pela nossa força, pelo nosso intelecto, não porque eu sou o camarada mais ungido aqui da igreja, não, pelo poder do Espírito Santo. Nós só fazemos a obra. O que é fazer a obra, irmãos? É muito simples, crer que o Senhor Jesus nos salvou, crer que o Senhor Jesus ele foi enviado para nos salvar, crer no Senhor Jesus, e o resto consequência disso, você vai orar, aí você vai pedir a Deus sabedoria para falar,
né? Chegar na hora, você vai ter uma palavra, uma sabedoria específica para aquela situação, para falar com aquela pessoa, ou para falar com aquela congregação. É dado por Deus uma sabedoria específica para aqueles casos. Então, isso é fonte de lucro. Sim, essa piedade, né? A piedade que você se guarda, que você se livra do pecado, que você evita o pecado porque sabe que Deus não se agrada. Isso é lucro. A piedade que você renuncia à sua natureza humana decaída para servir a Deus em santidade. Eu não quero dizer que nós não vamos falhar. A gente sabe que vai. A gente sabe que tem hora que a gente vai ficar com raiva. Tem hora que a gente vai dar uma resposta maldada. Tem hora que a gente vai tomar uma atitude que não deveria ter tomado. Mas isso não vai ser uma constante na nossa vida. E nós não vamos gostar desse momento, pode ter certeza disso. Nós vamos ficar muito tristes quando esse momento acontecer, quando estes momentos acontecerem em nossas vidas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deve continuar buscando acertar, buscando a santidade. Eu sei que é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, a igreja estava lotada. Eu estou dizendo a igreja de Cristo mesmo, a igreja invisível, aquela igreja que a gente não consegue ver. Ela estaria lotada, mas não é fácil. Jesus falou que o caminho ele é estreito, o caminho é apertado. A gente vai levando bordoada pelo caminho, né? A gente vai levando chicotada, não é física, ainda bem, né? Mas é espiritual, né? É pessoa que se levanta contra você do nada, é situações que acontecem do nada e você fica sem entender por que isso está acontecendo. Não, eu sei por que isso está acontecendo, eu tenho que orar, né? Não adianta eu ficar me lamentando, eu tenho que buscar oração, vou pedir irmão para orar comigo, vou pedir uma pessoa para me ajudar em oração, eu vou usar as armas espirituais, aquilo que Deus me ensinou para vencer essa luta. Então, isso é lucro, tá, irmãos? É isso que ele está dizendo aqui. Isso é fonte de lucro. É quando a gente tem uma visão espiritual das coisas, né? Não é que a gente vai espiritualizar tudo, mas a gente tem que ver que existe, sim, muita influência espiritual no mundo ao nosso redor. E que nós não temos que ficar apáticos a isso. Porque se a gente ficar apático, a gente vai sofrer mais. Então a gente tem que despertar. Isso aí não é normal. Por que essa pessoa está tomando essa atitude comigo? Por que essas coisas estão acontecendo só comigo? Se tem tanta gente ali, não acontece com os outros, acontece comigo. Ou acontece com os outros também, né? Mas eu estou vendo que mesmo com os outros está sendo uma coisa descompensada. Então eu tenho que fazer a diferença. Eu conheço a palavra, então tem que ir lá e orar. Tem que ir lá e colocar diante de Deus. Falar com o Senhor. Insistir. Lembra? Perseverar em oração. Olha o que está acontecendo, olha isso, aquilo outro. Lá não aconteceu assim, por que agora está acontecendo? A gente tem que chegar para Deus e apresentar as nossas razões para que Ele possa ali nos justificar. Então a pessoa tem que mostrar, falar. Como é que eu vou mostrar para Deus que eu creio nele? É sendo específico naquilo que eu estou falando com Ele, naquilo que eu estou pedindo, mostrando para Ele as razões. É dessa forma que nós somos aí, mostrando para Deus, eu creio que o Senhor existe e eu creio que o Senhor pode me abençoar, eu creio que o Senhor pode me responder, porque eu estou pedindo uma coisa que é justa. A pessoa está fazendo lógica, você não vai pedir para Deus coisa que é injusta. Você não vai fazer a coisa errada e achar que Deus tem que passar a mão, né? Pera aí, né? Também não, né? Aí também não dá. Mas você está pedindo uma coisa justa, uma coisa que é lícita, né? Você está intercedendo por alguém, então persevera, continue. É isso que é lucro. Isso que é lucro. E é o culto. Orar, ler a palavra de Deus, né? E à noite agradecer a Deus pelo dia, pedir a Ele que guarde ali, proteja. De manhã apresentar o dia a Deus, fazer logo a sua agenda completa do dia ali, apresentar a Deus. Ele pode acrescentar ou retirar alguma coisa nesse dia aí, mas não tem problema, vai ser para o seu bem. Mas tem que fazer, porque Ele vai corrigir. Às vezes Ele corrige a nossa vida. Não, isso você não vai fazer hoje não, porque tem alguém ali querendo te jantar pelo caminho, eu vou te tirar desse caminho, tu vai para aquele outro lado. Acontece, né? Glória a Deus por isso. Mas primeiro nós temos que colocar diante de Deus. Eu creio que Deus existe, amém. Ué, mas eu não oro? Eu não falo com Deus as coisas que estão acontecendo? Eu acordo de manhã que nem um cavalo, saio andando da cama lá, como se Deus não existisse. Eu ando pela rua no meio dos perigos que tem aí nessa terra e nunca falo no nome de Deus, nunca penso em Deus quando vejo uma situação de ameaça, de risco. Ué, e você diz que crê que Ele existe dessa forma? Então, quando nós demonstramos, não é só falar, não é só dar uma declaração pública, é demonstrar no nosso dia a dia a nossa fé. Falar, Deus, está acontecendo isso, me ajuda. Ó, aquele caminho está estranho, né? Tá meio esquisito aquela passagem ali, tem um pessoal ali meio esquisito ali,
né? Parece que estão fazendo ali uma emboscada, uma cilada, uma armadilha, toma a frente ali, né? E de repente até você sente aquela intuição, não sei se você ouve uma voz que não, você sente, Deus ele te inspira, diz, olha, vira à direita, né? Vira para a direita e segue por outro caminho para o teu bem. Não é legal você passar por ali agora. Você pediu a direção e Deus te deu a direção. Tá? Só um exemplo, só para a gente entender melhor. Versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você imagina, né? Se a pessoa vive ali uma vida, às vezes, muito difícil, e ela teria condições de viver melhor. Mas por quê? Ela fica muito preocupada em acumular. E um dia Deus vai nos escolher. Um dia Deus vai nos tirar dessa terra. E ela não aproveita nem para ela e nem para os outros aquilo que ela tem. E se esquece que o dia que nós chegamos aqui nessa terra, chegamos até pelados, né? Todo manchado ali de sangue e tal, né? Sem nada. Não foi sua mãe, não foi seu pai, não foi o seu responsável que te sustentou até o dia de hoje. Ah, você pensou que foi seu trabalho, seu trabalho, você tem uma empresa, é legal, né? Mas não foi isso, não. Foi Deus. Não importa o que você pode ser qualquer coisa aí, ter qualquer tipo de fé, ou não ter fé nenhuma, não servir a Deus nenhum, não servir a religião nenhuma, não importa. Quem te sustenta e sustentou até hoje, desde o dia que você nasceu, é esse Deus maravilhoso. Então, quando você partir dessa terra, você não vai levar nada disso. Então, claro, com moderação, claro, com sabedoria, mas usufrua de tudo aquilo que Deus lhe deu. Saiba usufruir das coisas que Deus colocou nas suas mãos. Porque isso é sabedoria. Por quê? No dia que você for colhido para a glória a Deus por isso, tudo que você plantou, tudo que você recebeu das mãos de Deus para administrar, essa que é a grande verdade, vai continuar aqui. Então, usufrua com moderação, com sabedoria, com moderação, e use com sabedoria tudo aquilo que Deus lhe deu para abençoar também vidas, porque isso é agradável a Deus. Então a gente precisa entender estas coisas, né? Então tem muita pessoa que ela fica ali naquela avareza, né? Ela fica ali guardando e vivendo uma vida miserável sem qualquer necessidade disso. Então, lembre-se disso, né? No dia que você for, né, vai ficar tudo para lá. Outra pessoa vai administrar e não importa mais, né? A gente vai saber, depois que passou, não importa mais o que vai acontecer, mas importa que você soube usar com sabedoria tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Isso é importante aí para a gente também, né, entender. Aí ele diz aqui outra coisa, muito importante também, que vai a ver com a avareza, né? Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Então, muitas pessoas estão muito preocupadas, né? E independentes, tá? Aqui a gente não está fazendo o Che Guevara de Jesus, não, tá? Independente se é rico ou pobre, dos dois lados, muito preocupada com as coisas materiais, com bens, com isso, com aquilo outro, né? E o que diz a palavra? Se você tem o seu sustento, né? Se você tem a sua vestimenta, você tem o lugar para você dormir, para comer, se vestir e tal, você tem um básico, já bota o joelhinho no chão e dá glória a Deus. Se pode ter mais, amém, Deus te deu essa capacidade, tenha, ou tenha pouco, ou tenha muito, use com sabedoria aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas a principal sabedoria, é um mistério para nós, né? É ter um espírito grato a Deus por aquilo que Ele te dá. O que Deus me deu? Feijão, arroz e ovo. Tá bom demais, glória a Deus. Levanta o prato e apresenta. Me deu camarão, lagosta, isso, aquilo outro, né? Bem, glória a Deus, tá bom demais, né? Eu vou usufruir daquilo que Deus me deu. Dê graças a Deus.
aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, o salário, a empresa, o tipo de vida, né? O nível social. Agradeça a Deus, irmãos. E não acredite essas coisas aos fenômenos dessa terra, porque tudo isso vai passar. Isso não tem importância alguma. Nós vamos partir sem nada. Então usufrui isso com sabedoria, né? Usando também em benefício, né? De outrem, né? Chegar outra pessoa ali, está passando uma necessidade. Não sei que a igreja faz isso, não sei que nós como igreja fazemos isso, mas é bom lembrar, porque tem algumas pessoas que elas acham que o mundo vai acabar se ela gastar um centavo a mais. Não, irmãos, não vai acabar não, né? Deus vai te abençoar, Deus vai te suprir a sua necessidade. Eu não estou pedindo para você, a gente nunca pediu nada aqui, nem estamos pedindo, nem vamos pedir, graças a Deus, mas eu estou falando para você, quando vê aquela pessoa que bateu na tua porta e ela está passando necessidade, ajuda aquela pessoa. Você viu aquela pessoa que é seu vizinho, está na rua, pediu alguma coisa, ajuda aquela pessoa, né? E você que está com o mínimo nesse momento, não lamente porque está com o mínimo, não lamente porque o teu vizinho está com mais, porque fulano é rico e eu sou pobre, né? Mas Deus fez os dois, Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Não lamente, dê graças a Deus pelo que você tem. Se amanhã prover a Deus que você tem alguma coisa a mais, Ele vai fazer isso na sua vida. Claro que você também precisa fazer a sua parte, né? A coisa que caiu do céu não prestou, né? O que caiu do céu ali, a gente sabe que não prestou. Então diz assim, versículo 8, já foi, né? Versículo 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tá? Então, a pessoa que tem essa ansiedade, né? Essa pessoa que tem essa obsessão por ficar rico, né? Tem obsessão, e uma obsessão muitas vezes não é, quando a pessoa trabalha, né? Está montando um negócio, uma empresa, é normal, isso faz parte da vida, mas a pessoa quer ficar rica jogando no tigrinho, né? Fazendo alguma coisa mágica, investindo, né? Você vai botar 100 reais, vai ganhar 100 mil amanhã, e tal, a pessoa, oba, né? É bom, né? Demais, né? Cuidado, isso entrar nos golpes aí, não vai resolver a sua vida. Então, cai em cilada, irmãos. Cai em cilada. O servo de Deus, ele olha essas coisas e ele fala, eu não vou não. Ele olha o mal, o caminho do mal, ele fala, eu vou me desviar desse caminho, eu não vou entrar por esse caminho. Então a pessoa ela cai em tentação, ela começa a deixar de buscar a Deus, porque ela tem que produzir o dinheiro, porque ela está amando ao dinheiro. Nós não estamos fazendo aqui uma apologia contra o dinheiro, de forma alguma. Nós não estamos fazendo aqui recriminando o dinheiro, não, pelo contrário. O que o dinheiro é bom é aquilo que ele proporciona a você a fazer. Você pode fazer muitas coisas, né? Mas a gente precisa entender uma coisa, esse dinheiro, ele é para nos servir e não nós para servirmos ao dinheiro. Porque quando a pessoa está servindo ao dinheiro, ela está amando ao dinheiro, ela vive em função do dinheiro, da riqueza, do poder, né? E ela busca desesperadamente ter mais e mais e mais, e aí a gente vê o que dá, né? Não vou entrar em detalhes, mas a gente vê um país aí, né? Em que as pessoas têm muito e elas se corrompem para ter mais, e elas tiram da sociedade para ter mais e mais e mais e mais. Por quê? Caíram em armadilhas. E muitos desses um dia estavam buscando a Deus, estavam buscando o Senhor Jesus, e hoje estão completamente afastados de Deus, porque se deixaram dominar pela cobiça, pela ganância. Então,
são tentações, são ciladas. O cobiça, o dinheiro, o poder que vai fazendo com que a pessoa se afaste de Deus. E a palavra de Deus já diz que um abismo vai levando a outro abismo. Então, muitas vezes, através do dinheiro, ela vai entrando em meios em que tem prática de vícios, em que tem a promiscuidade e outras coisas que Deus não se agrada, e ela vai começando a quê? A naturalizar estas coisas, a achar que estas coisas elas são normais. E mais, pior do que isso, ela vai se afastando de Deus. Ela vai arrumando justificativas para dizer que aquilo que está escrito na palavra de Deus não é bem assim, ou que aquilo ali está errado. Ela não vai mais à igreja. Ela sequer ouve mais uma pregação. Por quê? Porque o dinheiro levou ela à ruína. Não a ruína material, mas a ruína espiritual. Então, quantas pessoas hoje estão completamente afastadas de Deus? Estão abastadas, estão ricas, né? Mas espiritualmente mortas, espiritualmente pobres, porque elas não entenderam que a cobiça desenfreada, que a avareza, que o amor ao dinheiro foi o que levou elas a essa situação. Mas dá tempo? Assim. Você está ouvindo essa palavra e você está indo por esse caminho, se desvie dele. Volte-se e firme-se com Deus. Se você estava pensando em ir, nem vá. E se você já está, volte atrás. Busque ajuda. Vá lá na congregação que você deixou para trás dizendo que não era nada daquilo. O melhor gesto que você tem a fazer é falar: eu errei, eu quero me consertar com Deus e eu preciso de ajuda. E você vai ter ajuda. E você vai ter ajuda de Deus. E você vai poder se libertar disso aí. Se liberta disso. Lembre-se, dinheiro é para te servir. E não você para servir o dinheiro. Não você para ser dominado, dominada pelo dinheiro. Ou pela cobiça. Ou por qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. O que tem que nos dominar, a nossa vontade, a nossa bússola para tomar direção e decisão nessa vida, é a palavra de Deus. Aí nós estamos sadios espiritualmente, na alma e no corpo. Saúde completa. Então, que Deus ele tenha trazido ao seu coração aí uma revelação importante, né, sobre lidar com as coisas materiais, né, as coisas desse mundo, e lembrando que essas coisas estão aí para nos servir. Seu carro aí não é seu Deus, seu carro é para te servir, né, o seu dinheiro, a sua casa, todos os seus bens, a sua empresa, né, essas coisas são para te servir, não você servir estas coisas. Coloque Deus em primeiro plano, sirva a Deus em primeiro lugar e tenha essas coisas todinha como coisas que Deus colocou na sua mão para administrar como instrumentos para a sua vida. E que Deus continue te abençoando cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo aí no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, umas frases, ou só apenas realçar o que o senhor trouxe. Eu gostei muito dessa frase que o senhor falou: o verdadeiro lucro da igreja é o resgate das almas. Esse é o verdadeiro lucro, esse é o que traz contentamento. O que o senhor colocou que não é por nós, sim pelo Espírito Santo que habita em nós, e Jesus é o cabeça da igreja. Então nós temos que entender que nós somos apenas ferramentas, instrumentos de Deus para levarmos o Evangelho. Nós, evidentemente, usamos palavras, mas essas palavras vêm inspiradas pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é que tem o poder de penetrar no coração das pessoas e revelar a ela o pecado dela, que existe um perdão. Então, esse realmente é o grande lucro. Né? Evidentemente, nós somos e temos que ser como oliveiras, né? Nós temos que estar enxertados na oliveira verdadeira, e que é uma coisa
Isso é uma coisa muito interessante, não é? Porque na agricultura real, pega-se um ramo da oliveira verdadeira e se enxerta na oliveira brava. Mas com Cristo é diferente. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira e somos ramos da oliveira brava. E Jesus nos transforma, a palavra nos transforma. Então, outra coisa que o senhor falou também, que é muito importante, é quem sustenta a igreja é Jesus. Isso não significa, evidentemente, simplesmente não se vai fazer uma oferta, não se vai sustentar a igreja materialmente. Mas nós precisamos entender, como bem o Senhor disse, e a gente vê isso, a igreja não precisa ter um teto maravilhoso se as paredes internas e externas serem revestidas de pedras que vêm lá de uma determinada região por onde Jesus ficou. Não precisa disso. O que tem de ter ali, o que é o principal, é ter o cabeça. É Cristo, evidentemente. Nós temos aluguéis para pagar, tem ar-condicionado, tem IPTU, evidentemente. Outra coisa também que me salta aos olhos, eu me lembro disso, quem diz o tamanho que aquela igreja tem que ter, o tamanho físico que aquela igreja tem que ter, é Jesus. E que o que nós vemos é o contrário. Olha, vamos fazer uma campanha agora, que nós vamos abrir a nossa igreja de número 300. E grandes estruturas demandam muito dinheiro. E isso, essa vontade de crescer, essa ganância pessoal, estou dizendo que Deus, que possa querer que uma igreja tenha muitas, não estou querendo dizer isso. Até pode, não tem problema nenhum. Mas essa necessidade de arrecadar muito para sustentar uma estrutura muito pesada, que Deus assim não quis que fosse, ela acaba interferindo, como está falado aqui no início, como o senhor falou no início, né? E entra com outra doutrina e começa a pregar, né? Vamos agora vir aqui na frente, você vai dar tudo o que você tem e tudo mais, porque toda aquela estrutura precisa ser suportada materialmente, né, com dinheiro. E quando você vê a palavra de Deus mesmo, foi ministrada por 5 minutos. O restante, toda a evangelização é distorcida para se virar, para transformar você numa pessoa que tem amor ao dinheiro e que muitas vezes é levado a fazer trocas com Deus. A fazer trocas. Não, vamos dar isso, vamos fazer, né, vamos fazer aquele como é que se chama, apóstolo? Aquele propósito? Campanha. 7 dias, os propósitos, fazer um propósito Campanha. 7 dias. Hã? Campanha. A campanha, a campanha, e Deus vai abençoar e tudo mais. Então, acaba se estimulando, em vez de estimular o homem interior, em vez de ali ser tratado o homem interior pela ministração genuína da palavra, acaba se realçando o homem exterior. E, evidentemente, Deus não está nesse negócio. E, para finalizar, o que o senhor falou, que eu achei muito importante, que é uma decorrência disso que eu disse, que a igreja não é um negócio. A pessoa, né, que Deus levantou, vamos dizer assim, para estar à frente da igreja, realmente aquilo tem que ser muito confirmado. Se todo mundo, eu quero ser pastor, olha, não sei se é muito bom, não. Ser pastor, você tem que viver aos pés de Cristo, você tem que, muitas vezes, essa liderança não é fácil de suportar, exige de você muito preparo, e você tem que viver muito na dependência
de Deus. Então, a igreja não é um negócio. Se você está à frente de uma igreja, se você é uma liderança natural, mais, se você está ali, você tem que estar ali. Você tem que saber que você está ali pela misericórdia e por piedade. E o que a gente entende, né, por essa piedade? Essa piedade realmente é que você tem amor pelas coisas de Deus. Né? Se você tem esse verdadeiro amor, então venha, assuma esse lugar. Mas nunca para compensar os fracassos da vida. Eu não tive sucesso nisso, não tive sucesso daquilo. Aí você vem, eu não alcancei vitória, às vezes até porque não se esforçou como devia, né? Então eu vou desviar a minha vida para não pensar nessas frustrações e vou para o caminho da religiosidade. E ali eu mascaro tudo, ali eu me engano, e não é por aí. Coisas não são assim. E outra coisa que o senhor falou também é muito importante, e a palavra de Deus aqui no versículo 10 é muito clara. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é uma grande verdade. Isso não significa que você não tenha, que não seja lícito, você querer prosperar, você querer ganhar mais, você querer trazer mais conforto para a sua família. Negativo. Isso você pode fazer tranquilamente. E deve fazer, você deve prosperar. Até para abençoar também o reino de Deus. O que não pode ser é o amor. É quando você começa a trabalhar tal que você começa a não olhar o ser humano, não olhar a sua família, você começa a não ir mais aos cultos, os seus valores começam a ser torcidos, e aí sim, e aí você está realmente caindo nesse mal, né? Essa cobiça, a cobiça, que é o grande mal do homem. Se nós formos levar desse modo, o que fez Adão pecar? Cobiça. Ele queria ser igual a Deus, ele quis provar lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele cobiçou aquilo. Ele não se enxergou como criatura, não. Eu sou a coroa da criação, mas por que eu não posso ser? Não? Então, pastor Aguilar, muito obrigado pela pregação que o senhor trouxe hoje e que o Senhor Deus, como é que se diz, lhe conceda muitas vitórias ministeriais e que abençoe a tudo que aprove a ele que o Senhor cuidasse nessa vida. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz. Nós vamos agora, irmãos, fazer aquela oração que você vai fazer de intercessão, colocando diante de Deus a sua vida, né? Sua casa, sua família, suas necessidades, quer sejam elas espirituais, físicas, né, ou materiais, dando prioridade sempre, como nós falamos aqui, às necessidades espirituais, tá bom? Então, a gente vai falar com Deus, né? Deus responde a orações. Deus se agrada daquele que sabe que Ele existe, que sabe que Ele pode abençoar. Mas Deus é soberano também, né? Então, a gente sabe que a resposta dele vai ser de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dele. Isso não pode ser ruim, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, será que é ruim? Né? A gente pode não ter o entendimento, mas que não é ruim, claro que não é. Então, nós vamos pedir a Deus aí, interceder, vamos fazer uma intercessão geral, Deus vai dirigir, o Espírito Santo vai dirigir nessa intercessão geral, e vocês vão estar colocando diante de Deus aí as suas necessidades também, tá? Crendo com muita fé que Deus vai trazer uma resposta segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, vamos estar com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, como o senhor mesmo disse, primeiramente nós temos que pedir fortalecimento espiritual, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Outra coisa que o senhor falou também, muito importante agora, é a boa, perfeita e agradável vontade. Às vezes nós falamos os versículos de maneira quase que automática e não nos aprofundamos. Então precisamos nos aprofundar nisso.
Nós precisamos ter a confiança em Deus, para saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se nós não tivermos essa confiança, nós realmente não vamos nos entregar, nós não vamos entregar as nossas vidas aos cuidados dele. É lógico, nós temos que trabalhar, nós temos que viver nesse mundo, não é? E não sermos, nós temos que estar com os pés na terra e a nossa mente nos céus. Mas nós temos que pagar os nossos impostos, sermos honestos, cumprirmos as nossas obrigações. E também não há problema algum, dentro até do contexto que foi falado aqui, nós pedimos a Deus para melhorarmos, para passarmos no concurso, para termos saúde, para termos mais força para trabalhar, para abrir oportunidades, para a restauração de saúde. Isso é isso que nós temos que fazer. Porque Deus, como está na palavra, Deus é quem nos sustenta. Jesus é o cabeça da igreja, quem sustenta todo mundo é Jesus. Então, e isso vai ser pela glória de Deus, quando nós, muitas vezes na igreja, damos testemunho de alguma coisa que Deus fez em nossas vidas. Isso edifica a fé dos outros, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, por essa boa palavra, por essa palavra esclarecedora, que com certeza deixou semente em nossos corações, que vai prosperar, que o Seu Espírito Santo falou conosco, o Seu Espírito Santo nos fortaleceu, nos tornou mais sábios, nos tornou mais resistentes. Então, nós te pedimos, seja o Senhor a fortalecer a nossa fé, a renovação constante da nossa fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu quero pedir isso. Nós queremos buscar primeiramente o Teu reino e a Tua justiça. E colocamos agora diante de Ti todas as nossas necessidades, meu Pai. Nós temos muitas dificuldades, muitas vezes é um caso de doença em família, um filho nas drogas, um casal se desentendendo, quase se separando. As mazelas desse mundo são muito grandes mesmo. Então eu coloco diante de Ti, meu Deus, a pessoa está desempregada, ela está querendo fazer um concurso público, está pedindo para abrir uma porta para que ela realmente, essa oportunidade possa ser aproveitada. Às vezes a conversão de um filho, do marido. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti todas essas nossas necessidades e pedimos que seja o Senhor a conversar conosco, a responder às nossas orações. E sempre sabendo, como muito bem disse o pastor Aguilar, que o que vai se cumprir será conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e que nós possamos entender isso e ficarmos realmente felizes. Quantas coisas eu já não pedi, meu Deus, que o Senhor não me deu, se tivesse me dado, eu já estaria muito mal. Então, em nome de Jesus, Senhor, recebe os nossos clamores, Senhor, e nos abençoe com o perfeito dom que o Senhor tem para nós. Eu quero colocar agora o Brasil nas Tuas mãos, pedir que o Senhor livre o Brasil da maldade que as autoridades estão fazendo com o povo. Senhor, o Brasil, o povo está empobrecendo. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor nos proteja como cidadãos, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor não permita que a maldade continue acima de nós. Que o Senhor toque no coração de todas as autoridades para que possam se arrepender dos seus malfeitos e que saibam que estão lá para nos servir e não nós a eles. Em nome de Jesus, livra o Brasil da fome, da miséria, da pobreza, que não venhamos ser aviltados, perdermos as nossas riquezas minerais para outros países. Em nome de Jesus, meu Deus, faça isso por nós, seja conosco. Senhor, então eu quero te pedir também que o Senhor cuide do estado do Rio Grande do Sul, porque ali muitas almas, meu Deus, perderam tudo que tinha, e elas, possivelmente até através de todos esses bens materiais, elas não te conheciam, e estão sentindo muito essa perda, porque, coitadas, era só o que elas tinham. Então, peço
alcança com o teu Espírito Santo em pessoas. E também eu quero me pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos presídios, que vão aos hospitais, os missionários que vão aos outros países, correndo o risco de perder a própria vida. Levanta a tua palavra, levando a tua paz, levando a tua cura, a ministração, a tua libertação, meu Deus, levando a eternidade que é em Jesus Cristo. Que o Senhor proteja essas pessoas em nome de Jesus. Pai, e as abençoe. Por fim, eu peço que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Avisando a igreja que no próximo domingo o culto será por volta das 8h30 da manhã, né? Voltamos ao nosso horário normal no próximo domingo e aguardamos você lá, se Deus assim quiser, para cultuar a esse Deus maravilhoso. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, nós estamos aqui cultuando Ele e pedir também a Ele que abençoe essa nova semana que está começando hoje, né? Está começando nesse domingo. Amém? Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui uma vez mais agradecendo ao Senhor por ter tido a oportunidade de cultuar o Senhor, de ouvir a Tua palavra, de louvar. Oh, meu Deus, tantas coisas maravilhosas que pudemos aqui participar hoje, tantas visíveis como aquelas invisíveis, aquelas que nós ainda não enxergamos, mas que o Senhor já está fazendo. Muito obrigado, Deus, por cada uma delas. Concordo com o coração que o irmão Luiz fez agora, as intercessões que ele fez, as petições, também cada um dos teus filhos, as tuas filhas, essa pessoa que orou conosco agora. Muito obrigado, meu Deus. Seja o Senhor trazer uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda a todos esses que estão aqui participando conosco, a todos nós, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença. Guarda-nos, proteja-nos, livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de nossas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de nossas necessidades, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos e segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Tenham todos aí um excelente final de domingo, uma boa noite e uma semana repleta da presença de Deus. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus.